Por que foi criada a comunicação alternativa? Foi criada justamente para que pessoas pudessem se comunicar independente do seu diagnóstico, tá? E a estratégia de comunicação alternativa, a mecânica da comunicação alternativa, ela permite, ela dá autonomia para pessoas. Tá? Então, esse tipo de atividade aqui foi criada com a estratégia da comunicação alternativa, que é uma prática baseada em evidência. Vamos pensar na prática, tá? Por que se inspirar na comunicação alternativa? Porque CA é uma prática baseada em evidências que dá autonomia independente do diagnóstico. É isso aí. Porque a comunicação alternativa é uma prática baseada em evidências que utiliza recursos que dão autonomia independente do diagnóstico. Que recursos são esses? Essa prancha aqui é um recurso. É um recurso, um material. Voltando aqui, olha a mecânica, a dinâmica dessa prancha criada para a comunicação alternativa. A gente pode criar algo também com uma outra pergunta aqui. Eu não vou falar de comida. Posso falar? Qual pode ser a pergunta aqui? Pode ser a pergunta aqui qual as 3 maiores cidades do Brasil? Pergunta relacionada à geografia. Qual os personagens históricos, os principais personagens históricos relacionados ao descobrimento do Brasil? E aí isso aqui não vai ser pão com manteiga, vai ser Pedro Álvares Cabral, não é? Se a pergunta fosse as maiores cidades do Brasil, isso aqui não seria pão com manteiga, seria São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, Belo Horizonte, não sei, tá? Não sei. Enfim, mas o seu conteúdo pode estar aqui, por que não? Leandro, mas eu dou aula de filosofia, isso aqui poderia ser Sócrates, ou uma ideia de filosofia, para o aluno posicionar no local indicado para fazer atividade com autonomia, e não pegar uma pessoa pegar o lápis para ele e escrever no lugar dele. Percebe que é diferente? Eu não estou falando que você não pode escrever no lugar do seu aluno, tá? Mas eu não recomendo isso. Por quê? Porque o aluno precisa fazer. Ele precisa ter a autonomia. E se ele não está conseguindo fazer do jeito atual, é preciso o quê? Criar uma adaptação para que ele tenha autonomia. Isso aqui pode ser uma adaptação. Adaptar é incluir, é dar autonomia. Adaptar é incluir e dar autonomia. Aluno precisa de autonomia. Se o aluno está sem autonomia, precisamos entregar autonomia para o aluno. Nós não podemos fazer pelo aluno. Não faça pelo aluno. Leandro, mas aqui é aquela história de que você recomenda segurar na mão dele para fazer, tá? Não confunde. Ajuda física total. Ajuda física total é diferente. Deixa eu escrever com letra minúscula que está ficando fixo aqui. Ajuda física total é diferente de fazer pela pessoa, tá? Fazer pela pessoa para sempre, todo dia você vai lá e faz pelo aluno, o professor de apoio vai e faz pelo aluno, isso não é legal. Isso não é ajuda física total. Porque a ajuda física total é você fazer pela pessoa para que ela aprenda e você consiga retirar a ajuda gradualmente e reduzindo o nível de ajuda, tá? Então, pode ser que no determinado momento você segure na mão do aluno para ensinar ele como é que escreve uma letra, como é que responde uma determinada questão, como é que faz um determinado desenho, uma forma geométrica, enfim. Mas a partir do momento que ele já consegue, e você vai treinando até que ele consiga fazer sozinho, você vai retirar ajuda. Mas ficar o ano inteiro pegando no lápis e respondendo as atividades pelo aluno, isso não é bacana. O ideal é que ele tenha autonomia para fazer. E é possível gerar essa autonomia através de recursos. Recursos como esse que eu vi aqui hoje, ele pode mostrar a resposta para você através de um card, no material imantado, tá? Ele pode... Vou pegar outra coisa aqui. Ele pode selecionar a resposta através de um
chaveiro de comunicação alternativa. Aqui estou falando de aulas aqui, enfim, mas poderia ser cards com respostas para uma determinada questão, poderia ser. Tudo vai depender das possibilidades. Poderia ser simplesmente alternativas para que ele aponte. Ah, Leandro, mas a coordenação motora fina dele não é muito boa, então você vai colocar respostas maiores. Mas você ter a possibilidade de criar os seus próprios materiais baseado na aula que você quer dar, na atividade que você está trabalhando, na avaliação que você está fazendo, no teste que você está aplicando, no dia a dia você ter agilidade. Você precisa ter, para que isso funcione, você precisa ter repertório, agilidade, prática, materiais, recursos. Adaptar é dar autonomia, tá? Para que você não faça mais pelo aluno, para que alguém não faça mais por ele, a mãe não faça mais por ele, o professor de apoio não faça mais por ele, uma pessoa que acompanha ele não faça mais por ele, mas sim para que ele tenha autonomia. E existem possibilidades para todas as pessoas. Para umas pessoas vão ter muitas possibilidades, para outras não vão ter tantas assim, mas sempre vai existir uma possibilidade da pessoa poder fazer, da pessoa poder escolher por ela. Tá? Sempre vai existir essa possibilidade, com o mínimo de ajuda física total possível. Existe acionador para a cabeça, acionador de sopro, de canudinho, acionador para o olho, tá? A pessoa pisca, o negócio vai e funciona. Acionador para braço, para perna, para pé, para te apertar assim, a pessoa aperta e o negócio funciona. Existem muitos tipos de acionadores. E quando a pessoa consegue usar um acionador, abre um leque, um mundo infinito de possibilidades, porque ela vai ter acesso a teclado no computador. Com um acionador você tem acesso a teclado no computador, você consegue escrever textos, escrever redação, você consegue ter acesso a programas no computador, você consegue ter acesso a atividades customizadas em programas específicos, como, por exemplo, o Prancha Fácil é um programa, existe o BoardMaker, que é outro programa. Recursos não faltam, recursos inclusive gratuitos. Então, é importante saber usar, saber instalar, e não é difícil, tá? Basicamente é só ligar ele. A questão é, o programa que você vai usar para criar atividade, é aí que a gente precisa entrar com o domínio da prática.